Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa videoaula de ciências, que é a primeira do segundo bimestre. Desde já eu peço que vocês peguem o material didático de vocês e me acompanhem lá na página 2. Galera, é importante que vocês estejam com o livro em mãos durante o vídeo, pois durante as videoaulas nós estaremos fazendo algumas questões que estarão presentes aqui na matéria do livro de vocês, certo? Galera, nesse capítulo nós vamos estudar Sol, Terra e Lua, mais especificamente movimentos desses astros. Na abertura aí tem duas perguntinhas aí com relação a esses três astros aí, e vocês podem estar respondendo. Vamos aí então para a página 3. Galera, vocês já perceberam aí, já olharam para cima em algum dia no qual à noite não tem nuvens e você observa assim aquele universo repleto de estrelas e nebulosas, que são poeira e gases coloridos que nós temos aí no espaço? Como é tão bonito de observar? O universo, antigamente e hoje, ele ajuda muito os seres humanos nos acontecimentos. Por exemplo, é por meio aí da astronomia, né, dos estudos sobre os astros, que nós temos hoje um calendário que é formado pelos anos, né, está relacionado ao movimento de rotação, de translação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. E nós temos aí também os dias e as noites, que tem aí a duração de aproximadamente 24 horas, que está relacionado com o movimento de rotação da Terra. E nós também temos outros fatores que estão aí relacionados à caça e até mesmo com as marés, que a Lua influencia nessas marés, certo? Vamos estudar aqui, primeiramente, os modelos cosmológicos. Vocês já estudaram dois desses modelos lá no sexto ano, lembram? Esses modelos aí, gente, eles foram construídos para explicar como funciona o movimento dos astros no espaço. Claro que, muito tempo atrás, tinha um consentimento da igreja, né, e de aspectos culturais aí da época. E esses modelos foram chamados de modelos cosmológicos. O primeiro modelo que nós vamos estudar aí é o modelo geocêntrico, que foi proposto por Ptolomeu. É o seguinte, galera, esse foi um dos modelos da era cristã, né? O primeiro, né, dos modelos cosmológicos aí para a era cristã, proposto aí por Cláudio Ptolomeu. Ele fez aí seus trabalhos dedicados aí aos movimentos dos astros. Só que naquela época, galera, como a Igreja Católica ela tinha um poder aquisitivo bem maior com relação às coisas, então a Igreja determinava que tudo que fosse descoberto pela ciência seria muito bem-vindo, a não ser que essas ideias issem contra as leis da Igreja, que as pessoas não poderiam, a ciência não poderia ter um pensamento contrário da Igreja, porque seria uma forma de influenciar os cristãos aí da igreja. Então esse primeiro modelo é chamado de modelo geocêntrico, na qual geo significa terra e cêntrico aí, movimento centro da Terra. Então por isso que esse modelo geocêntrico ele tem a Terra como o centro do universo. Como a própria igreja já diz, Deus criou primeiramente a Terra e depois as outras coisas. Então, por isso, as pessoas não poderiam ir contra isso. Agora, imagine você não tem instrumento nenhum para ver além do nosso planeta. Você vê todos os dias o Sol nascendo de um lado e se pondo do outro. Você vai pensar o quê? Que a Terra gira em torno do Sol ou o Sol gira em torno da Terra? Simplesmente só com isso você vai ver que os outros astros estariam girando em torno da Terra. Então esse primeiro modelo aí, o geocêntrico,
que durou até o século XV, né? Ele tinha a Terra como o centro do universo, e era isso que as pessoas acreditavam naquela época, certo? Prosseguindo aí, vamos ao próximo modelo, né? O modelo que nós utilizamos atualmente, que é o modelo heliocêntrico, que foi proposto por Nicolau Copérnico. Em 1543, gente, quando estava próximo da morte, Nicolau Copérnico ele divulgou seus trabalhos que ele estava fazendo escondido, né? Claro que naquela época não tinha como você ir contra as leis da igreja. E ele publicou, quando estava no leito de sua morte, né, que já não tinha mais nada para fazer, ele sabia que já ia embora, então ele decidiu publicar essas obras, que foi chamado aí, né, a Revolução dos Corpos Celestes, que era um modelo. Naquela época não tinha todos os planetas descobertos, só tinha Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno naquela época, certo? E é claro, o Sol. Todos esses astros aí realizavam um movimento circular em torno do Sol. Quando a igreja teve posse dessas obras de Copérnico, a igreja protestou contra isso, porque Hélio, na mitologia grega, está relacionado com o deus Sol, então seria para a igreja católica um deus pagão, então seria considerado uma heresia contra a igreja. Então, esses materiais publicados por Copérnico foram considerados livros heréticos, ou seja, eram livros que a igreja católica proibia. E quem fosse pego utilizando esses materiais, essas pessoas elas eram levadas à forca ou à fogueira e entre outros tipos de morte. Ou seja, era a pena de morte para essas pessoas. A não ser que você chegasse, né, perante a igreja e falasse que você não fez isso. Mesmo assim, você ainda tinha uma pena relacionada a isso. E esse modelo heliocêntrico, gente, como o próprio nome já diz, hélio significa o Sol, né? Esse modelo heliocêntrico tem o Sol como o centro do universo, que é o que nós utilizamos atualmente. Isso aí foram vários e vários modelos que as pessoas estudaram aí para determinar isso. Um dos fatores foi que, em certa época do ano, ele percebeu, né, que Vênus, certa hora ele ficava atrás do Sol e certa época do ano ficava na frente do Sol. Então, por isso determinou que todos os astros fazem um movimento circular em volta do Sol, ok? Aqui embaixo, né, na página 4, nós temos aí a vida de Nicolau Copérnico, né? Ele foi astrônomo, ele era polonês, né? E ele viveu num período aí em que a doutrina cristã ela era bem rígida, então não teria como você opor nada contra isso. Tempo depois, nós temos aí, né, Giordano Bruno, que era um dos seguidores de Nicolau Copérnico, apoiava, né, as ideias dele, estudou também que o Sol seria o centro do universo. Só que quando ele descobriu que o universo era muito grande para que todas as coisas girassem somente em torno da Terra. Então a Terra seria apenas um pingo, seria apenas um grão de areia em um deserto. Então, com isso, né, como ele se opôs à igreja, então ele foi considerado herege e ele foi morto na fogueira, o Giordano Bruno. Ele se opôs a isso, né, ele foi publicamente, e Nicolau Copérnico, porque ele já estava no leito de morte. Então não teve como não tinha como fazer nada, já estava no leito de morte mesmo. E o Giordano Bruno, ele se opôs a isso, ele foi a favor das ideias de Copérnico e infelizmente ele foi levado à fogueira por conta dessas ideias aí. Depois nós temos aí Galileu Galilei, né, que foi o que realmente aprofundou isso e constatou que realmente o Sol seria o centro do universo, que todos esses astros que estão na Via Láctea giram aí em torno do Sol. Nicolau teve essa facilidade porque ele foi quem criou aí, né? Ele fez um aperfeiçoamento da luneta, criando aí um dos primórdios de telescópio. Então, com a ajuda dessa lente de aumento,
ele observou melhor essa situação aí do modelo heliocêntrico. Só que quando a Igreja Católica descobriu isso sobre Galileu, ele foi publicamente e desmentiu todos esses estudos que ele estava fazendo. Mesmo assim, a igreja não perdoou ele e deixou ele em prisão perpétua em domicílio dele, né? Ele ficou preso na casa dele durante toda a vida. Ele só não poderia fazer nada, né? Não poderia sair da casa dele. Ele ficou em prisão domiciliar por toda a vida. Mesmo assim, e foi nesse tempo aí que ele estava preso, ele publicou outros textos e que aí ele compartilhou esses textos proibidos. Um tempo depois foi aceito, né, que é o que nós temos hoje, esse modelo heliocêntrico, que é o Sol como o centro do universo. Logo abaixo nós temos aí o modelo híbrido, que foi criado pelo astrônomo Tycho Brahe, né? Ele era um dinamarquês e viveu também naquela época em que tinha essa imposição da igreja. Só que Tycho aí, ele era bastante estudioso com relação a essas ideias. Ele sabia assim que o Sol era o centro do universo, que no caso do nosso sistema solar, que todos os planetas giravam ao redor do Sol. Só que o que aconteceu? Para que ele não tivesse a mesma pena que os outros tiveram, ele inventou esse modelo híbrido. Olha só a sacada. Veja bem. Ele falou que todos os planetas, com exceção da Terra, giravam em torno do Sol e que o Sol girava em torno da Terra. Aí pensa você, imagina você, todos os planetas giram ao redor do Sol, com exceção da Terra, e que o Sol gira em torno da Terra. Então, simbolizando, ele meio que tentou flexibilizar com uma ideia de que todos os astros giram ao redor do Sol, mas que todos eles giram ao redor da Terra. Claro que ele sabia disso, ele só não queria se opor a isso porque ele tinha medo, né? De ser levado à fogueira e entre outras coisas. Então, galera, nós vimos aí os modelos cosmológicos, nós vimos o geocêntrico, né? Que tem a Terra como centro do universo. Vimos o heliocêntrico, que é o Sol como centro do universo, e vimos um terceiro aí, que é o modelo híbrido, que é criado por Tycho Brahe, né? E nós temos aí que os planetas giram ao redor do Sol e o Sol e a Lua giram ao redor da Terra. Agora, galera, peço que vocês façam aí as atividades da página 6 do livro didático de vocês. E lá no livro de atividades, certo? Vocês vão fazer as atividades da página 5 e 6. Desde já, bons estudos para vocês e até a próxima aula.